Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à TV Malês. Eu sou o Manuel José e nós estamos aqui hoje na Casa da Angola para prestigiar esta magnífica atividade que tem como tema o empoderamento da mulher negra na sociedade. Essa atividade que visa homenagear o mês das mulheres e também apresentar o coletivo das mulheres angolanas na Bahia. Ser mulher. Ser mulher. Ser mulher é ser alguém que carrega na sua essência a luz da vida, a esperança do amanhã, o calor do amor. Ser mulher é ser mãe, é ser amiga, é ser companheira. Ser mulher é ser mulher guerreira. E ser mulher guerreira é aquela que dia a dia trava batalhas silenciosas, invisíveis, simples e complexas, que abala tudo quando pisa o chão, que acalma com seu colo, que amolece com a sua ternura e vence com paciência. E por que a escolha do tema empoderamento das mulheres negras? Levando em consideração que nós estamos numa sociedade extremamente racista e machista, achamos melhor falarmos de nós mulheres negras, porque muitas das vezes nós não temos esse lugar de fala. E quando nós temos essa oportunidade, nós podemos abraçar. Então foi de maneira de servir, de conscientizar outras mulheres que se encontram, posso assim dizer, um pouco perdidas porque chegaram agora. Então nós priorizamos que essas mulheres novatas que chegaram tenham alguns conhecimentos que nós já tivemos o privilégio de receber na Unilab. Certo, então sabemos que estamos no meio das mulheres, sendo uma mulher, qual é a mensagem que deixa para todas as mulheres a colocar nas mãos? Formação. É a primeira coisa que eu digo. E esse conselho é o conselho que toda mãe angolana daria para uma mulher. Saindo do nosso território, vindo aqui, a nossa maior prioridade, o nosso maior foco deve ser a busca por essa formação, porque muitas vezes nós, por nós nos encontramos em situação de privilégio, não temos acesso à formação acadêmica. Então, o conselho que eu dou é que nós mulheres possamos buscar por essa formação que vai nos livrar de muitas opressões dentro dessa sociedade racista. Porque nós sabemos que o autoconhecimento nos liberta e nos leva a nos impormos quando essas falas racistas sobre nossos corpos, sobre a nossa aparência surgirem, o autoconhecimento vai poder nos levar a minimizar menos a nossa dor. Já tentei separar, não está dando certo. Nós estamos aqui com a professora Ruth Tavares, ela que foi uma das convidadas dessa atividade. Professora Ruth, muito boa noite. Boa noite, um prazer imenso, participar desta roda de conversa sobre o processo de empoderamento das mulheres nesse mês, portanto, que é março, mês para, portanto, refletir sobre os avanços, tanto em torno das agendas das mulheres, mas também os caminhos, os desafios para atender alguns fenômenos, alguns desafios importantes que atravessam cotidianamente assim as mulheres, em especial as mulheres africanas. Certo, professora Ruth, há uma diferença entre empoderamento e feminismo? Empoderamento e feminismo. Olha, enquanto mulher africana, portanto, também pensando nos nossos valores culturais, pensando nos nossos processos históricos, é importante destacar que mulheres africanas já trazem uma herança, portanto, que é ancestral, de presenças nos espaços de poder, de, portanto, lutas, por exemplo, resistência, mulheres que, portanto, historicamente tiveram um protagonismo importante no processo de enfrentamentos. A título de exemplo, nós temos, portanto, os processos de lutas para a libertação dos nossos países, além disso, quando a gente observa as construções de Cheikh Anta Diop, que vai nos atentar, para o fato de mulheres africanas serem as primeiras, portanto, deificadas na história da humanidade, mulheres que tanto lideraram grandes reinos como Hatshepsut, por exemplo, Nefertiti, Nefertari,
diferentes ciclos da história, tanto dos povos africanos, mas da própria humanidade, né? Observar tanto na modernidade, durante o período colonial, as lutas que foram travadas no próprio território, a agência das mulheres, né? Tanto em parceria com os homens, são referências importantes que nos faz compreender que as mulheres africanas são mulheres empoderadas historicamente, mas também do ponto de vista tanto cultural em si, né? Certo, professora Ruth, durante a sua abordagem, a professora falou, mostrou a sua preocupação em relação aos jovens, né, dos países africanos, propriamente de Angola também, que têm criado um movimento para sair do país, né? A que se deve esse movimento, essa preocupação toda nos últimos tempos? Olha, portanto, é importante destacar que os países africanos, né, passamos por um momento extremamente complexo do ponto de vista político, né, pensar do ponto de vista econômico em si, pós-pandemia, portanto, os grandes processos, né, fenômenos, portanto, se fossilizaram, né, a questão, portanto, econômica, a gente observa o impacto, portanto, no emprego, por exemplo, para a juventude africana, para, por exemplo, possibilitar a permanência no ensino superior, mas mais do que a permanência, pensar o pós, né? Portanto, pós a formação, por exemplo, portanto, a entrada no mercado de trabalho, né? Contextos em que as políticas públicas, né, do próprio Estado não conseguiram dar conta pelo próprio compromisso, as prioridades que os Estados africanos, portanto, neocoloniais, portanto, estabeleceram como prioridades políticas, né? Portanto, para atender países que são tanto majoritariamente jovens, em última instância, nós não conseguimos, diria, portanto, honrar os estados africanos, em especial da região, né, portanto, lusófona, não conseguiram, portanto, conceber políticas públicas para a juventude africana. E o que nós vamos observar, então, tanto em Cabo Verde quanto Angola, conforme trouxe o exemplo, né, Guiné-Bissau não foge à regra, Moçambique e mais países parceiros da Unilab, portanto, então todo esse movimento, né, a intensificação do fenômeno de imigração, e para nós cabe, portanto, estabelecer esses questionamentos, né, a responsabilidade, portanto, dos países, do próprio Estado com relação a essas saídas, a permanência, por exemplo, nos territórios, as condições em que a nossa juventude ela vai permanecer nos países de acolhimento, tanto em relação à permanência, por exemplo, ao ensino superior, mas também ao tanto emprego em Cabo Verde, né? Portanto, o destino procurado tem sido Portugal, e tem sido visível, flagrante, na verdade, as condições precárias em que a população migrante tem vivido, portanto, na tal conjuntura, né? Então, são questões fenômenos, né, que atravessam os países africanos, em especial da região lusófona, e que nós vamos ter que responder e assumir essa responsabilidade em relação a essa saída, porque há um impacto no envelhecimento, né, da população africana, pensar a qualificação, né, tanto dos nossos potenciais humanos, portanto, quando a gente observa a contribuição das nossas agências na constituição de uma nação, nos vários setores, como a economia, no campo, portanto, social, por exemplo, pensar do ponto de vista da educação, a construção, portanto, da ciência em si, né, quando os nossos melhores quadros, né, intelectuais são melhor, portanto, acolhidos em países, portanto, fora do continente, são ainda que todos esses fenômenos, né, portanto, refletem, né, o resquício, diria, portanto, desse processo que portanto, o neocolonialismo, não só portuguesa, mas também asiática, na atual conjuntura, ao observar as prioridades econômicas estabelecidas pelos nossos países. Professora Ruth, muito obrigado. Eu que agradeço, portanto, meus parabéns ao coletivo de mulheres angolanas, portanto, espero que as meninas continuem estimuladas em parceria com os meninos, com demais associações estudantis no campus,
para consolidar esse espaço como espaço tanto de construção de consciência política, consciência crítica, mas também espaço de formação, né, tanto de construção de agendas políticas, tanto para fortalecer esse projeto que é a Unilab em si. Então, foi muito potente estar nessa mesa com mulheres inteligentes, intelectuais, potentes, e que isso continue como uma forma de a gente trazer outras mulheres, trazer também os homens, porque não é uma conversa só de mulheres, mas também de conhecimento e fazer essa ponte. Falou-se aí do empoderamento das mulheres negras. Pode mais ou menos nos explicar, né, para as pessoas a nos ver, o que é isso? Como eu falei, tem outros significados, outros termos mais didáticos, mas eu, como sendo uma mulher negra africana na diáspora, eu levo essa expressão como uma autonomia de você saber se impor, de você saber falar, de você ter autoridade sobre a tua própria vida, sobre as tuas próprias decisões e ter também esse poder, porque o empoderamento ele vem de ter esse poder. Então não é só o poder de físico, mas também por dentro, de que vem de intelectual, de conhecimento, de saber se impor, de saber falar. E é o que eu falo, né, que eu falei lá dentro, essa questão também de elegância, que não é só ser passiva e ficar calada, principalmente quando as coisas dizem sobre você, mas você se impor, você se posicionar e de acordo com os seus princípios. Eu acho que isso que é a questão desse empoderamento, você ter poder da sua voz, e ter essa voz ativa na sociedade, na família, no relacionamento, no trabalho, nas comunidades, nas ruas. Então acho que isso que tem, que traz esse poder nesse quesito de empoderamento. Sabemos que estamos no meio das mulheres, qual é a mensagem que deixa para todas as mulheres? Continue se amando, se respeitando, continue lendo, estudando, porque uma coisa que eu falo, conhecimento ninguém te tira e conhecimento nunca é demais. Então eu falo assim, vamos continuar nos apoiando, sendo empáticas e ter sororidade e solidariedade umas com as outras, e acho que isso a gente vai muito longe. Como diz a Angela Davis, quando uma mulher negra se empodera ou se movimenta, toda a sociedade, toda a estrutura se movimenta junto com ela na sociedade.